É isso aí, pro Clube de Leitura Clássicos Zahar, dos próximos 3 encontros, a gente tá fazendo a leitura do Conde de Monte Cristo. E devo admitir que eu não fiquei muito feliz no momento da escolha do Conde de Monte Cristo. Um pouquinho de receio, um pouquinho de pânico da gente embarcar numa jornada tão grande e podendo ser um Mulherzinhas, um livro que tenha me causado tanto ó. Mas estou felicíssima, foi acho que uma das melhores, está sendo uma das melhores leituras do clube depois do Morro dos Ventos Vivantes. Como o nosso encontro vai ser dia 14, então a gente ainda tem 2 semanas até o encontro, mas eu já cheguei na meta dessa primeira etapa de leitura, que são a parte 1 e a parte 2 dessa divisão aqui da Zahar, da edição ilustrada comentada. Não sei como é que funciona da Martim, enfim, outras editoras, como que a divisão tá feita. A gente montou o cronograma a partir dessa, mas a gente vai lendo junto. As primeiras impressões eu acho que a gente deixa pra questão da introdução, que ela poderia ter sido um pouquinho menos. Achei que ela ficou um pouco entregando demais, assim, como foram as vinganças, enfim. Quando eu fiz a leitura de Crime e Castigo, eu até brinquei que a gente tem um crime e um castigo. O que interessa da história é o que acontece no meio disso, né? Mas de qualquer forma, eu acho que a introdução ela poderia preservar um pouco mais essa entrega. Embora há quem diga, não, mas eu já vi o filme, eu já vi a adaptação, acaba que não tem muita surpresa. Tem, e é muita surpresa, é muito ponto que o livro vai aqui e aí chega no momento livro e filme, pá, cada um para um lado, cada um com um conceito, digamos, sobre os acontecimentos, um olhar sobre os acontecimentos que mudam alguns pontos assim de forma bem substancial. Das minhas anotações aqui, daí como eu já iniciei o livro com um pouquinho de birras depois da introdução, eu prestei 3 vezes mais atenção nas notas dessa edição comentada. Então, em algumas notas, assim, por exemplo, na página 115, tem a nota 44, ela fala que tem uma certa confusão na fala do rei. Eu não consegui perceber, eu tenho zero percepção sobre ter confusão na fala do rei em relação ao que o escritor tenha colocado, a não ser que o Dumas tenha vindo em algum momento da história dizer que ele fez uma confusão acerca da fala do rei. É a nota 44 da página 115, se alguém quiser conferir. Eu não vou colocar muitos detalhes para quem não leu, para quem não chegou ainda lá, mas só para vocês terem uma ideia, assim, do que eu quero falar. Aí a gente pula, eu vou fazer um salto para a página 369, não tem nota nenhuma, 0 notas. Ao longo do livro, os comentários, eles acabam pegando o que teria sido supostamente confusão do escritor e tudo mais. E aí, por exemplo, na página 369, que poderia ter sido uma confusão do escritor, que é o tempo que o barco de alguém se afasta do horizonte lá, e a pessoa que tá na ilha fica olhando, e aí a pessoa que tá na ilha sai procurar um negócio e fica 2 horas procurando, e ela ainda está enxergando o barco no horizonte, e eles param para almoçar, e quando eles vão sair da ilha, ele ainda tá enxergando o barco no horizonte. Isso sim é uma confusão, entendeu? Quanto tempo, a não ser que o barco estivesse andando em zigue-zague, ele permaneceu visível na linha do horizonte o dia inteiro, assim, ou era mais rápido ir nadando, sabe? Porque realmente foi um capítulo ali em que aquela linha do horizonte se estendeu eternamente. E isso não foi pontuado, então eu achei os comentários, assim, pegavam algumas coisas, parece quase de implicância, e outras não pegavam, assim como eu peguei algumas coisas de implicância aqui. A nota 16 da página 281, já na parte 2, ela acaba totalmente com o suspense da pessoa a quem a gente tá ouvindo, de quem a gente tá sabendo. Então, assim, embora possa-se dizer que no capítulo anterior remetia àquele personagem que iria aparecer depois,
Na nota 16, antes, era todo um parágrafo de suspense, né? E aí ele foi, e aí na nota ele coloca que tal pessoa, tal, em tal época, tinha tal e tal idade, tá bom, tudo bem, bom, entregou quem era, talvez aí o Pateta não tivesse pego. E aí tu segue pro próximo parágrafo, e aí tem mais uma continuação de descrição, e o escritor apresenta, e então esse que estávamos falando se tratava de fulaninho de tal. Ou seja, foi todo um recurso estilístico ali que ele usou para fazer todo um suspense e a nota, pá, entregou. Acabou com o suspense, acabou com o recurso. Então, assim, tô feliz com as notas, com os comentários dessa edição? Não sei, não sei. Defendo loucamente edições comentadas, principalmente de clássicos, porque eu não tenho um conhecimento histórico do mundo inteiro acerca de todas as coisas, de todas as nuances sociais de todos os períodos, e muitas vezes, mesmo tendo, a gente se perde um pouquinho nas datas. Então eu defendo loucamente edições comentadas. Essa aqui eu estou um pouquinho desconfortável com as notas. Eu acho que elas pecam e se excedem, pecam por falta e se excedem por excesso muitas vezes. Beleza. Sobre a leitura, eu acho que um comentário geral no grupo ali, quem do grupo tá assistindo sabe que a nossa preocupação é o tanto que o quanto foi rápido, o tanto quanto o negócio deslanchou, assim, as primeiras páginas ele já tava sendo preso ali, e a gente fica, o que vai ter no restante do livro, né? Tipo, já que a gente vai ter 1376 páginas para ler, se nas primeiras 100 ali já tá tudo, ele já tá quase fugindo, como que a gente vai desenvolver essa leitura, né? Até o que esse livro vai nos fazer acompanhar. Então, a partir da parte 2, que é depois que ele sai, que a gente tem eu usei uma analogia que é um tobogã de azeite, tu não tem freio, assim, tu desce e tu não quer parar de ler, e eu realmente cheguei bem antes na meta do nosso cronograma, porque não dá pra largar. Tu vai querendo saber o que vai acontecer no próximo. A gente chega num ponto, tem essa velocidade, aí depois a gente tem um ponto que fica um pouquinho mais lento de novo, que é quando a gente chega na Itália. Mas essa parte da Itália, ela acaba como que eu vou dizer? A gente consegue compensar alguns pontos dessa lentidão dela. E eu vou mostrar aqui. Nessa parte que a gente tem os acontecimentos na Itália, a gente chega com alguns personagens durante o carnaval em Roma. A história ela vai ficar mais lenta, de fato, mas ela vai receber um adicional descritivo muito grande. Então, assim, a gente tem um caminho de visita, por exemplo, ao Coliseu, e como as vias mudam de rota, enfim, eu coloquei um trajeto aqui, um percurso a pé. A gente tem a Via Sistina, que é mencionada, que é essa daqui, que tá marcada. E aí, na história, ele decide que indo pela Via Sistina até Santa Maria Maggiore, dobra num ângulo reto e pega a via urbana. Então, aqui a gente tem a Basílica de Santa Maria Maggiore, aqui a gente tem o nosso ângulo reto, e aqui a via urbana, que está aqui com este nome. Não sei se seria esse lugar, mas as coisas fecham. Passa pela São Pietro in Vincoli, pela descrição, para chegar até o Coliseu, no Colosseu. Então, a gente tem muitas descrições de ruas e lugares que fecham muito bem com o Maps hoje. Então, assim, a gente pode aproveitar toda essa lentidão de texto, que é hiper descritiva, para fazer essa viagem. Esse passeio mais visual. Não é só nessa parte da Itália que as descrições elas acabam sendo muito com nomes que a gente consegue acompanhar hoje. Enfim, na parte de Marsella, quando eu foge do Castelo de Ife aqui, a gente tem
as ilhas que ele vai mencionando enquanto da fuga, que eu não vou me detalhar pra gente não entregar muita coisa. Mas aqui a gente tem Tibulã, a gente tem a Pomek, que eu não sei, essa eu não sei a pronúncia. Mas enfim, a gente tem as ilhas e tem a saída do porto, a gente tem a rota que o navio poderia passar ao largo da costa ou em direção à Itália, enfim, Sardenha, Córcega. Então a gente tem todas essas hiperdescrições muito presentes ainda, então, por serem de fato locais que permaneceram, né, que continuaram lá. E que a gente pode acompanhar pelo Maps, que eu acho isso riquíssimo, acho isso muito bacana, esse acompanhamento das ruas. E por serem lugares que se mantiveram, por exemplo, hoje a gente tem um Rio de Janeiro de Machado de Assis, que eu tinha um blog que eu acompanhava, que eram as ruas que foram mudando de nome, que foram sendo destruídas e reconstruídas e corta ou passa uma avenida na frente. Então, no Rio de Janeiro de Machado de Assis, a gente precisa quase de uma tradução arquitetônica, espacial ali. E aqui, como a França e a Itália mantiveram muito da sua estrutura, praticamente toda a sua estrutura, a gente consegue acompanhar esse universo do Dumas ainda pelo Google Maps, fazendo esse percurso, esse trajeto, que é muito legal, muito bacana. Então, uma dica para acompanhar, com essa lentidão do texto, uma dica para fazer com que a leitura vá tendo uma troca, uma outra experiência, é partir para essa outra ferramenta para ler junto. Mas eu acho que é isso. A gente tem um encontro agora dia 14, então eu adiantei algumas coisas que eu gostaria de falar, porque nem sempre no encontro a gente consegue expressar tudo, e são muitas ideias, muitas trocas. Se vocês quiserem saber como participar do clube do encontro, eu vou deixar na descrição do vídeo mais informações. Mas, basicamente, o Conde de Monte Cristo é uma leitura extremamente linda e extremamente válida em muitos pontos, muitas reflexões. Eu não tô marcando tanto o livro, eu fui colocando tudo, as minhas anotações, algumas no Scooby ali, pra mim conseguir ir revisando mais facilmente pros encontros, né, pras conversas. Então também dá para acompanhar no Scooby algumas citações que eu vou colocando. Mas eu acho que é isso, a leitura tá sendo muito maravilhosa. E não tenham medo quem viu o vídeo na expectativa de que vá atrapalhar o livro, não vai, e é totalmente diferente. E também não tenham medo do calhamaço, porque ele voa. Agora, no final da parte 2, a gente vai começar a parte 3, e acredito que dê mais uma virada a gente vai deixar essa Itália, a gente vai deixar esse carnaval e vai passar para uma nova etapa da vida do nosso Edmond Dantès.